Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a terceira aula de redação voltada para o Enem. Então, nós já havíamos falado que nessa aula iríamos comentar sobre a introdução, como fazer uma boa introdução para a sua redação. Lembrando sempre, pessoal, que aqui não há um dono da verdade, nem um caminho único a ser percorrido para se tirar nota 1000, ok? Porque varia muito a pessoa que vai corrigir a sua redação. É claro que é mais de uma pessoa, mas você pode dar sorte do que o que você escreveu, as ideias que você escreveu, agradar muito aquela determinada pessoa, aquelas determinadas pessoas que leram a sua redação, ok? Mas, apesar de ser algo muito complexo e relativo, é claro que a correção das redações ela segue princípios muito bem estabelecidos, como coesão, modalizadores, coerência, se a sua redação ela está dentro do gênero correto, se ela atende às expectativas propostas, se ela não foge do tema. Então, apesar de você não ter um caminho 100% seguro para se construir uma nota 1000, você pode cercar de possibilidades de êxito nessa construção da sua redação. Então, primeiro, vamos falar aqui, pessoal, do título, ok? O título é muito importante em qualquer redação. Faça o título. Ah, professor, mas no Enem não é obrigatório o título, sim. No entanto, ele é mais uma arma que você vai utilizar. Ele é mais uma possibilidade de construção que você pode utilizar e deve utilizar. É claro que eu já li redações nota 1000 no Enem sem título. Mas na dúvida, pessoal, crie um bom título. O título é um convite para a sua redação, ok? Imagine, é um convite, né? É um convite de uma festa. Se você está lá na sua casa, recebe um convite muito bonito, muito bem feito, com letras douradas, num papel de luxo, é evidente que você vai ficar louco para ir nessa festa. Você vai falar, eu não posso perder essa festa de jeito nenhum. É a mesma coisa o título. Se ele for um título bem arrojado, criativo, desafiador, instigador, a pessoa, o redator, o corretor, ele vai ter muita vontade de ler o seu texto, porque ele é a janela do seu texto, o título, ok? Então, crie um bom título. Na dúvida, faça título, a não ser que esteja pedindo na proposta da redação. Não faça título, aí você não vai brigar com a proposta. Mas na dúvida, meu amigo, faça o seu título, porque às vezes você não faz no Enem e acaba esquecendo de fazer em outro vestibular, da FUVEST, da FUVEST, da Unicamp. Então, na dúvida, professor, eu posso colocar aqui o tema como título? Gente, tema é tema, título é título. O tema, ele vai te apresentar um problema, ok? Por exemplo, agora no ano passado foi os caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e os caminhos para combater o racismo no Brasil, naquela segunda prova que teve, né? O título, ele deve ser diferente do tema, porque além dele apresentar o tema, ele deve apresentar a sua tese também, ok? O que você pensa sobre aquilo. Porque, olha só, se a gente for falar aqui, os caminhos para combater o racismo no Brasil, você tem que ter uma ideia que você vai defender na sua redação, durante toda a redação, que mostre quais são esses caminhos. E essa é a sua tese. Imagine você como um advogado que está lá defendendo uma ideia central, ok? Se você esquece dessa ideia central, está lá, imagine você de terno bonitinho ali, falando para o júri, falando para as pessoas, defendendo ou acusando um réu. Imagine uma cena.
Se você esquecer o porquê você está ali, é evidente que você vai se perder, e é isso que acontece na redação. Você não pode esquecer a sua tese. A tese é assim, se você fosse resumir sua redação todinha em uma frase, essa frase é a sua tese, ok? Mas voltando para o título, ele deve ter a ver com a sua tese. Então, professor, mas eu estou em dúvida, muitas vezes eu fico em dúvida sobre qual o caminho que eu vou percorrer na minha tese, ok? Vá para o caminho positivo, e seu título ele pode ter a ver com coisas positivas, porque chama mais atenção. De críticas, o mundo está cheio. Um senso crítico não é só criticar, isso eu já falei no outro vídeo. Então, o caminho para a igualdade, uma frase assim que tenha um efeito sobre a vida, uma coisa, né? O caminho para uma vida melhor entre as pessoas. Então, perceba, né? Você já sabe que o título é importante, você já sabe que ele é a janela do seu texto, você já sabe que ele deve trazer o tema, mas tão importante ou mais importante que trazer o tema é ele trazer a tese. E continuando aqui, ó. Professor, o título, ele tem que ter ponto final? Depende, meu amigo. Porque às vezes o seu título, ele não tem verbo, ele é uma frase nominal, né? Os caminhos da esperança. Os caminhos da esperança não há verbo, ok? Agora, se você coloca um verbo, conjuga um verbo, aí ele é uma oração. Ele não é apenas uma frase nominal. Se ele é uma oração, ele tem que ter ponto final, ok? Então, coloque o ponto final no seu título, se ele tiver um verbo conjugado, uma oração, né? As pessoas não podem parar. Ponto final. Porque tem o verbo poder conjugado na terceira pessoa, né? As pessoas. Então, você percebeu? Ah, professor, eu pulo linha no título. Ó, muito importante isso. Depende, meu amigo. Ó, se o seu título for pequeno, centralizado, que eu tenho certeza que ele é o título, não há necessidade, evidentemente, de pular a linha. Agora, se o seu título for grande, ocupar quase toda a linha, a ponto de eu poder imaginar que aquilo já é o começo da redação e não apenas o título, apesar, você entendeu o que eu falei, né? A redação ela começa no título, mas eu posso pensar que aquele ali não, que a redação não tem título, que aquilo já é o começo da prosa, da sua dissertação. Aí é melhor você pular uma linha, se o seu título for muito grande a ponto de eu confundi-lo. Tudo bem? Vamos para o primeiro parágrafo. Primeiro parágrafo, não há um consenso. Ah, é 3 linhas, é 4 linhas, é 5 linhas. Depende do tamanho da sua redação. Sua redação vai ter 30 linhas. Sua introdução pode ser de 5 linhas, muito bem escritas. Nessas 5 linhas, você basicamente, eu vou falar de uma forma muito pobre, mas limpinha. Você vai falar assim: no que diz respeito ao tema, podemos afirmar que a tese, pois o argumento 1, não só o argumento 1, como o argumento 2 e também o argumento 3. O que eu falei aqui? De uma maneira pobre, mas limpinha. Porque a partir do momento que você domina esse esqueleto, você vai brincar, você vai jogar com as palavras, é claro, sem perder a objetividade, né? Mas olha só, vamos pegar aqui os caminhos para se combater o racismo no Brasil. No que diz respeito ao racismo do Brasil, podemos afirmar que ele é um mal enraizado na sociedade, pois ele é alimentado pelas pessoas, a população, pelas empresas, o meio publicitário, o meio industrial e pelo governo. Então a minha primeira... você percebeu então que eu falei o tema, né? Os caminhos para se combater no que diz respeito ao racismo no Brasil, podemos dizer que a tese, ele é um mal enraizado em nossa cultura, pois está presente nas pessoas, que é o meu argumento 1, população,
Nas empresas, meu argumento 2, e no governo, meu argumento 3. Gente, isso aqui é muito o básico, tá? Depois você vai trabalhar melhor essa, né, essa ideia. Você pode abrir com uma frase de alguém, né? Eu vou pegar aqui uma redação, nota 1000 do Enem. Eu vou pegar uma redação nota 1000 aqui da Larissa Cristine Ferreira, de 20 anos, que ela abre assim, olha só, pessoal, nós temos, preste atenção nos modalizadores, primeiramente, antes de mais nada, não só isso como isso, né? Vamos ver aqui, ó, orgulho machadiano. Pô, mas a redação era sobre intolerância religiosa? Por que ela colocou o Machado de Assis, orgulho machadiano? Não tem nada a ver com o que você falou que tinha que ter a ver com o tema, com a tese. Calma, o título ele tem que ser criativo, e é claro que ela não ia jogar um título desse de alegre, sem falar de Machado de Assis, sem falar de colocar um chapéu onde não tem cabeça. Vamos pensar aqui, ó. Orgulho machadiano. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Olha só, ela abriu, ela já trouxe isso na manga. Ou você acha que ela falou assim, ó, eu vou colocar aqui o Machado de Assis e veio na hora essa ideia? Pode até ter ocorrido, mas geralmente as pessoas trazem essas frases chave. Essa é uma frase chave, né, do Machado de Assis, quando ele fala que não teve filhos, porque ele acha a humanidade não presta, não sei o quê, principalmente ele e tal, né? É a coisa bem realista mesmo no Machado de Assis, né? Ela já trouxe no pente, porque ela sabia que qualquer tema que apresentasse a ignorância humana, a violência humana, a corrupção, a violência contra a mulher, qualquer coisa, ela poderia colocar essa frase, entendeu? E aí ela vai para a introdução do jeito que a gente falou. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos... que ela vai começar a redação. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da sociedade em desenvolvimento. Aqui ela apresentou o que eu disse, né? No que diz respeito ao racismo no Brasil, podemos dizer que ele é um mal enraizado em nossa cultura. O que ela disse aqui foi o seguinte, ó, a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa, ela apresentou o tema, é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Essa é a tese dela. Por isso que o personagem do Machado de Assis, o Brás Cubas, não quis ter filho, para não passar para frente essa perversidade, entendeu? E aí ela continua a introdução dela. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste, intrinsecamente ligada à realidade do país, aí já é a primeira argumentação dela que ela vai defender, seja pela insuficiência de leis, a segunda argumentação dela, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Então ela elencou 3 braços, 3 vertentes, 3 pilares argumentativos. Isso ela já elege antes de pegar na caneta. Ela já vai procurar 3 formas, 3 argumentos para defender no restante da redação. Mas esses 3 argumentos eles já devem ser apresentados na introdução. Entenderam? O A1, que aqui ela falou sobre o preconceito religioso persistente. O A2, que é a insuficiência de leis. E o A3, que é a lenta mudança da mentalidade social, mentalidade do povo brasileiro. Vocês entenderam, pessoal? Não é tão difícil. Então guarda na sua introdução. Mesmo para uma entrevista de emprego, você vai lá no Bradesco, e aí você está esperando um tema ligado à sociedade, e aí o tema veio e te pegou de surpresa. O tema foi, fale sobre você, por que você quer trabalhar aqui? Então primeiramente você vai apresentar o tema. Eu colocaria assim,
Trabalhar em uma grande empresa como esse banco é um orgulho para qualquer pessoa. Ó, você vê que eu já apresentei o tema, que é por que você quer trabalhar aqui, e a minha tese, que é um orgulho para mim e para qualquer pessoa. Por quê? Primeiro, essa é uma empresa brasileira e eu trabalhando nessa empresa eu vou estar ajudando o meu país. Segundo, trabalhando aqui eu estou ajudando a minha família, que tem orgulho de eu estar aqui. E terceiro, trabalhando aqui eu me ajudo, né? Eu posso financiar os meus estudos, me promover como pessoa cidadã autoconsciente, né? Então perceba que ele elencou três pilares que vão sustentar a redação do porquê ele quer trabalhar ali. Primeiro, ele quer ajudar o país dele. Olha que bonito, hein? Que ideia. Você pode até inverter, né? Ir do individual, família e país, mas você escolheu 3 âmbitos, né? O âmbito do país, eu quero ajudar o meu país nessa empresa brasileira. Eu quero ajudar a minha família que tem orgulho e fez tudo para eu estar aqui. E terceiro, me ajudar como pessoa, como ser humano. Ele está falando de grana, que ele quer comprar um carro, que ele quer ir para a praia, ficar lá no quiosque? Não. Ele está falando de um conhecimento de ser humano, de pessoa que ele quer ser, que ele vai conseguir trabalhando ali naquele banco. Então percebam que a introdução ela já te dá de cara tudo isso, entendeu? Na próxima aula nós vamos falar dos conectores. Nós vamos falar mais das citações, igual ele poderia ter citado um filósofo aqui, ele preferiu citar o maior escritor que a gente já teve na história da literatura brasileira, o Machado de Assis, essa pessoa, um escritor maravilhoso, mas poderia citar um Papa Francisco, um filósofo. Tudo depende da carta que você tem na manga ali, a frase que você vai lembrar, ok? E como ela se encaixa, porque olha só, pessoal, uma frase mal encaixada, assim como um título também, se o seu título for pobre, é igualzinho o convite de casamento. Se o convite de casamento chegar na sua casa e for pobrezinho, chulé, aquele convite feito num papel vulgar, a pessoa não vai querer ir na sua festa, entendeu? Assim como não adianta o convite ser maravilhoso, em letras douradas, papel de luxo, e o cara chega lá na festa, a festa for ruim. Não tem comida, o chopp tá quente, a coxinha tá fria, a gravata do noivo passa 35 vezes, aí não dá, né? O convite era tão bonito, a mesma coisa, se o título for maravilhoso e não tem nada a ver com o restante do seu texto, perde a coesão, perde a coerência, fica sem lógica e a pessoa dá uma nota ruim para o seu texto. Então, muitas vezes o título ele pode te atrapalhar, sim. Ele não é. Não adianta você chegar lá e falar assim: ó, o tema é Caminhos para combater o racismo no Brasil. Aí você vai lá e põe o título assim: Racismo. Ô, meu amigo, mexe a cachola aí, meu. É a mesma coisa de eu receber um convite, casamento do João. E não tem mais, né? Fala, caramba, não tem criatividade, não pode fazer um negocinho, né, mais elaborado. Então pense nisso. E professor, eu faço o título, última coisa, antes ou depois da redação? Meu amigo, como é um trabalho de estratégia, eu acho que o título ele deve vir antes, mas você pode fazer depois, quando você lê o seu texto inteiro, tentar resumi-lo em uma frase que será o seu título. Só toma um cuidado quando você for fazer depois o título, para não esquecer. Você pode esquecer também, né? Chegou na hora de entregar, você acabou esquecendo. Então, anotadas aí as dicas, que não é uma Bíblia, não é um caminho único, mas é um caminho, ok? Muito obrigado aí por ter assistido. Se inscrever no canal, pode dar like, pode comentar, pode me chamar, que eu vou responder. Um abração para todos vocês.